Pronto. Estamos aqui, Matheus, na Farolab. Bom, já já a gente começa a conversar um pouquinho sobre a liderança do futuro, a nossa segunda live sobre liderança. Temos mais duas já já, daqui para frente. Estamos aqui na Farolab. Para quem não conhece, a Farolab é uma grande empresa brasileira de aprendizagem corporativa. Nós entregamos soluções educacionais, soluções de aprendizagem para grandes empresas, principalmente grandes empresas e de médio porte. Temos aqui uma estrutura muito legal para identificar nas empresas as necessidades deles, né, de aprendizagem, principalmente comportamentais, principalmente soft skills, e implantar isso lá. Gostamos de fazer coisas diferentes, inovadoras, criativas. Por isso que eu estou aqui com esse cara aqui que vai conversar com a gente já já sobre essa liderança do futuro. Já tem gente chegando, que bom. Vai subindo, é bem legal mesmo. Né? É bem legal. Estamos aí numa quinta-feira também animada, né? Eu comecei a semana passada falando que a quinta-feira anterior tinha sido animada, essa foi mais animada ainda. Mais animada, né? Copa começando. A gente fez uma entrega enorme hoje num cliente grande do mercado financeiro, daquelas que você gosta também. Ah, sim. Muita gente, muito movimento. Muito movimento. Nós fizemos a gente acredita muito aqui na Farolab em experiências vivenciais imersivas e delas trazer a conexão com o conteúdo. E a gente sempre faz nesse cliente, em alguns clientes, experiências bem diferentonas, disruptivas. E hoje, para pirar mais ainda, a gente resolveu, ao invés de fazer uma, a gente fez 5 ao mesmo tempo. Em um dia? Em um dia. A gente botou as pessoas dentro de um ônibus, divididas em grupos de 25, 120 pessoas divididas em grupos de 25, e rodamos aí a Vila Madalena. 120 pessoas? Caraca, eu não sabia da proporção. Foi. E aí eles iam fazendo oficinas simultâneas, tudo cronometradinho, né? Quando o ônibus estava saindo, o outro estava chegando, e rodava, e vários rádios funcionando. Uma mega operação. Mega operação. O que é a abertura da Copa com esse evento acontecendo aqui no Brasil? Não é? Foi sensacional. Foi muito bonito, foi gratificante. Bom, quem está entrando agora, já já a gente começa a falar com o Matheus sobre liderança do futuro. Estamos aqui na Farolab. A Farolab é uma empresa que nos dá muita satisfação em trabalhar. E a gente estava até conversando agora há pouco, o Matheus estava questionando eu e a turma que está aqui assistindo a gente, por que a gente resolveu fazer essas lives agora sobre liderança. Sim. E aí a gente estava comentando que a gente faz muito essas coisas aqui dentro de casa, para a gente mesmo, e não tínhamos ainda tido a iniciativa de fazer para fora. Até porque tudo que a gente faz aqui, a gente quer fazer com cuidado, com capricho. E a gente pensou, gente, mas uma live é simples, não precisa tanto investimento assim. Vamos compartilhar, estamos na era da abundância, na verdade? Sim. E do compartilhamento, né? Vamos compartilhar por aí todas essas coisas que a gente está estudando, enfim, e que a gente é tão apaixonado, que a gente gosta tanto de conversar. E por falar em apaixonado, essa empresa também é apaixonada por você. Ah, imagina. Então, uma relação mútua, com certeza. A Farolab é incrível. Quando eu tive o primeiro contato com a Farolab, eu falei, como que eu não conhecia antes a Farolab, né? Uma indústria tão grande, movimenta tantas empresas, tem impacto em tantas empresas que eu já tinha atuado também, e não de uma maneira tão estruturada, né? O que eu costumo falar aqui, quando eu faço alguma coisa junto com a Farolab, eu posso ir com calma e eu posso ir suportado, né? Porque na maioria das vezes você vai catando umas coisas ali, vai montando. Quando eu faço serviço com a Farolab, putz, é muito mais gostoso, é muito mais denso, é muito mais profundo, e você realmente vê de fato o impacto nas pessoas, que é o principal, né? Por isso que a gente está lá, e por isso que a gente está falando, entregando nossa mensagem. Então, legal, é uma relação muito mútua, pode ter certeza. Quando a Moema trouxe você, né? Porque a Moema é madrinha, sim, né? Já deve estar por aí também. Então, eu falei para ela. Moema Schlohauer. A Moema, quando ela trouxe também você para cá, a gente ficou pensando, gente, por que a gente não conhecia esse menino antes? Que bom. Mas que bom. Bom, vamos lá, então. Semana passada a gente falou sobre as 5 práticas da liderança, de Kouzes e Posner, com a DJ. E nesse caminhar que a gente quer de 4 lives sobre liderança, agora a gente, na nossa
a nossa conversa aqui interna sobre o que a gente poderia falar, a gente pensou, vamos falar então de liderança do futuro. E para falar de liderança do futuro, a gente pensou em trazer uma liderança do futuro, que já é do presente, né, que é você, para trocar umas ideias com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Mais cedo, nós estávamos conversando um pouco sobre essa discussão aí das gerações. Sim. Muito se fala na literatura, principalmente norte-americana, sobre as gerações. Então, para quem não é muito familiarizado com esse assunto, muito se estuda que as pessoas podem ser organizadas em gerações. Então, os baby boomers, de mais ou menos 46 a 64, a geração X, os nascidos de 1960, mais ou menos entre 1960 e 1970, a geração Y, que é da década de 80, e a Z, que é mais ou menos de 96 para cá. Então, vamos começar falando um pouquinho de geração. Matheus, o que você pensa sobre essa discussão, sobre essa pesquisa que no ambiente corporativo é muito mais falada, inclusive, do que em outros, né? No ambiente acadêmico e da educação básica se fala pouco de gerações, mas no mundo corporativo se fala muito. O que você pensa sobre essa divisão, essa organização de gerações? Eu acho que ela existe, mas como a gente estava discutindo, ela é importada, né? Ela é importada de outro padrão, de outro contexto, e muito no sentimento de que as pessoas elas gostam de se enquadrar, elas gostam de se rotular. Você gosta de saber o que você é e você gosta de saber o que as outras pessoas são. Então você gosta de dar check em quais são suas características. Então quando a gente tem um estudo de gerações, a gente serve muito para a gente se enquadrar e para que a gente saiba aonde a gente pode ir, aonde a gente pode pisar. Então, por mais que exista, são comportamentos muito específicos, a gente sempre tem que dar um passo para trás para ter ideia de que a matéria-prima é a mesma. A gente está falando de pessoas no final do dia. Então, na verdade, o que classifica gerações, o que faz com que uma geração exista, são as inferências do ambiente socioeconômico, do ambiente macro, do ambiente político, na qual aquela massa de pessoas naquele determinado tempo está vivendo, né? Então, acho que sim, é importante, é uma linha de pesquisa bem relevante, porém a gente tem sempre que dar espaço para trás para pensar no que aquilo foi forjado, né? Em cima do que aquilo foi forjado, porque a matéria-prima é a mesma, são pessoas, né? E aí, a boa parte da pesquisa é norte-americana, então, quando a gente fala, por exemplo, da crise de 29 e as consequências dela para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, não necessariamente não se adaptam a outros países, como, por exemplo, o Brasil. Sim, né? A mesma coisa com os baby boomers, né? Não existe um movimento de baby boomer no Brasil, porque não houveram soldados voltando de uma guerra para que houvesse maior taxa de natalidade. A gente acaba incorporando naquele sentido, naquele comportamento de manada também, né? A partir do momento que tem uma classificação, você quer se enquadrar em qualquer que seja uma delas. E aí, o movimento de manada, você se classifica e você começa a agir como tal. Agora, ao mesmo tempo, é inegável a gente pensar, se a gente pensar nas 4 revoluções industriais, agora, esse momento que a gente está vivendo, é um momento mais acelerado, sim, né? O acesso às informações e via meios de comunicação se dá, sim, de uma maneira mais rápida. É fato que essa acessibilidade faz com que as pessoas ajam e reajam em relação às informações e uns com os outros, nas interações sociais também, de maneira diferente. Então, a gente poderia dizer, sim, que existe aí um padrão de jovem, que são os nativos digitais, que já olham o mundo por meio da tecnologia diferente. Não, com certeza. Eu acho que os recortes existem, mas esses recortes eles são feitos a partir do contexto, do mesmo jeito que você falou. Não é à toa que esses jovens têm essas características, é porque a tecnologia vem como dada já para essa geração, que é diferente das gerações anteriores. Então, não é que essa geração é mais propensa à tecnologia mais que as gerações anteriores. É que as gerações anteriores não tinham essa tecnologia. Num bate-papo que eu estava tendo sobre esse tema ontem, as gerações anteriores gostam muito de falar, no meu tempo eu tinha que, por exemplo, decorar números. E hoje em dia não se decora mais números de telefone. Mas não é porque o pessoal antigamente tinha mais aptidão para memória e o pessoal de agora não necessariamente. É porque antes era necessário que isso acontecesse. Hoje em dia não. Então, a gente tem sempre que tomar esse cuidado quando a gente fala do que a gente... dessas caixinhas, né? Elas existem, mas elas são muito mais complexas do que um número de 95 a 2000, de 80 a 70. E quando a gente fala também dessa geração millennial a Z no mercado de trabalho, também a gente está falando num nicho muito específico, né? Quando você olha para crianças que nasceram
em cidades pequenininhas ou mesmo em comunidades, não necessariamente elas têm acesso à tecnologia que tem quem nasce numa cidade grande como São Paulo e tem acesso a uma educação de qualidade, etc, né? Sim. Então, essa questão de discussão de gerações, a gente poderia chamar de outro nome, vamos combinar? Sim, poderíamos chamar de outro nome e estar sempre atento a isso, né? Que são eras e são contextos, né? Do jeito que você falou, uma pessoa que não necessariamente está nesse ambiente de abundância, ela não vai ser necessariamente um milênio com acesso às tecnologias. Eu tenho pessoas que são contemporâneas a mim que têm outros perfis porque vieram de outras necessidades, de outros contextos. Então, acho que a gente tem que... Existem as gerações, é importante, mas você sempre tem que dar um passo para trás para pensar nisso. Bom, uma característica, então, dessa molecada que está aí, ou entrando no mercado de trabalho, como você, com 20 e poucos anos, depois você conta aí a tua história, porque entrando não é bem o caso, né? Não mais. 20 e poucos anos, mas essa dita geração Z ou millennials, que está entrando no mercado de trabalho, ou que está acabando a educação básica para entrar no mercado de trabalho, se a gente pudesse dar algumas características comuns, ressaltando esse nicho que a gente fala, determinadas condições socioeconômicas e culturais, que características você poderia nos trazer? Eu tenho minhas 3 prediletas, né? Acho que são várias, mas para minhas 3 prediletas são relacionadas à causa, liberdade e equilíbrio como valor. Acho que essas são as 3 que definem quem faz parte desse contexto, né? Quando a gente fala de causa, está muito relacionado a trabalhar com propósito, está muito relacionado a trabalhar sabendo qual que é o seu valor para a sociedade, sabendo qual que é o valor que entrega para a sociedade. E, inclusive, isso para mim é muito inerente porque eu sou um empreendedor social, né? A minha empresa, ela causa um impacto na vida das pessoas e ela nasceu com esse objetivo. Porém, se a gente parar para pensar, não tem nenhuma empresa que nasça com o objetivo de não causar um impacto na sociedade, não causar um impacto positivo na sociedade. O que muda nessa era, o que muda para essas pessoas, para essa molecada que está entrando no mercado de trabalho, é que isso tem que estar claro. O porquê que ele está ali naquele momento, o que ele vai entregar naquele momento, quem que ele está impactando naquele momento. Eu tenho uma amiga que fala que quando ela acorda para ir trabalhar, em empregos anteriores, que agora ela está mais realizada, é que ela para e pensa, se eu for trabalhar hoje, eu vou estar mudando a vida de alguém ou não? Esse é um pensamento que você não podia ter em gerações anteriores, em gerações que não estavam nessa lógica de abundância, por exemplo, onde primeiro eu tinha que garantir a subsistência ali da minha família para depois pensar em outras coisas. Então, é um privilégio que essa geração atual pode gozar, de certa forma, de estar preocupada no que vai impactar e como vai impactar. Então, acho que causa é uma grande palavra aí que fala dessa geração. E é interessante, eu estou vendo aqui umas perguntas, pessoal, já a gente começa a responder, deixa só a gente soltar um pouco aqui umas ideias, já a gente olha para as perguntas. É interessante você trazer essa questão da causa muito forte, porque eu não me lembro da gente falar tanto em empreendedorismo social na nossa sociedade como a gente vem falando hoje, né? Sim. Inclusive startups voltadas para o empreendedorismo social. Eu tenho ido em vários encontros aí para falar de educação, de aprendizagem, ou mesmo de novos negócios e startups, e o que a gente vê de negócio social, eu acho que é de uma maneira que a gente nunca viu. Então, certamente não é por acaso, né? Não, é porque agora é uma coisa que é deliberada. Porque se você parar para pensar, uma empresa que ela oferece soluções educacionais que vai impactar a vida daquela pessoa, que vai transformar aquela pessoa para que ela tenha melhores condições de trabalho, para que ela tenha melhores habilidades no seu trabalho, está impactando positivamente aquela pessoa. Então, a empresa que faz isso, ela não é um negócio social. Eu acho que o que muda na geração é que isso é feito de forma deliberada. Os jovens, eles se propõem a criar negócios para impacto social. Então, sempre aconteceu. Todos os negócios, por exemplo, eu vou criar um banco, é sempre para impactar a vida das pessoas. Então, a partir do momento que isso passa a ser de forma deliberada, o nome surge. Mas negócios sociais existem desde a década de 70. O primeiro negócio social surgiu na década de 70. Então, é que agora está surgindo porque é feito de forma deliberada. Muito bom. Vamos lá. A Nina Carvalho, oi, tudo bem? Aline, estamos juntas hoje, né? Estávamos contando aqui da experiência que a gente passou juntas hoje. E a Aline está perguntando assim para a gente, meninos, qual é o maior desafio dos millennials no exercício da liderança? Para responder, vamos resgatar um pouquinho a fala da Didi semana passada nas 5 práticas da liderança, né? Do Cousas e Posner. Interessante como essas 5 práticas da liderança, bem como boa parte das pessoas que vêm estudando os desafios da liderança neste momento que estamos vivendo, na era da transformação digital,
falam muito sobre essa questão de desafiar o processo, permitir que os outros ajam, dar voz para todos. E o Millennium, ele o que ele vê como desafio, a gente já entendendo que essa questão mais humanitária da liderança está transbordando hoje como necessidade. Não, eu super concordo, e quando você cita cada um desses pontos, o que eu vejo muito nos millennials é uma não aceitação do papel de liderança, como alguém, como um super-herói. Porque a partir do momento que você quer dar voz para todo mundo, a partir do momento que você quer que seja compartilhada, a partir do momento que você divide essa responsabilidade, é totalmente diferente do que a gente tinha de líder há tempos atrás. Uhum. Então, eu acho que a geração millennial tem muito disso, porque gosta de ter essa responsabilidade compartilhada, gosta de estar resolvendo as coisas em equipe, resolvendo as coisas em grupo, porque já aceitou-se que o coletivo é mais importante do que o individual. Então, por isso que casa muito com o que a DJ trouxe. Então, a gente estava falando que uma das características aí dessa turma é a perspectiva empreendedora, né? Olhar o mundo como empreendedor. E agora a gente trouxe a questão da colaboração, que também é uma característica intrínseca e que a gente vê com muita força, né? O mindset é colaborativo. E eu sempre me surpreendo como a gente precisa falar dessas coisas ainda no mundo, né? Porque, para mim, é assim que tem que ser mesmo, é dado, né? Então, essa perspectiva colaborativa, só que às vezes eles vão parar, vocês vão parar, em organizações, em empresas ainda engessadas, ainda extremamente hierarquizadas. E aí, como diz o Simon Sinek, num dos vídeos que a Maria já vai disponibilizar para vocês, eles com frequência são vistos como, difíceis de gerenciar, narcisistas, sem foco, preguiçosos. Né? Várias caixinhas. Pois é, mas é porque o olhar está em outras questões. Sim, né? Você sempre compara, isso é do ser humano, você compara sempre a partir das suas referências. Então, a partir do momento que as referências são outras, vai ter uma dicotomia de visões, vai ter uma quebra, uma ruptura. E eu acho que quando a gente vem com o que eu acho que essa era traz é justamente isso. Por que eu preciso ser liderado e por que eu preciso liderar? Por que nós juntos não chegamos a uma solução comum? Por que existem esses papéis, né? Se em alguns momentos eu vou ter habilidades que você não tem e você vai ter habilidades que eu não tenho. Por que essa liderança não alterna? Por que na sua sala tem líder, tem chefe e na minha em outros momentos não? Então, são questionamentos que são trazidos agora que não eram anteriormente. Então, acho que esse é o principal desafio quando a gente fala de millennials na liderança. É como aceitar e como permitir um ambiente de trabalho que todos tenham o seu papel de líder. Uhum. É isso aí. Aqui na Ferolab, inclusive, nem te contei. A gente começa a pilotar essa semana um grupo já autogerido. E a ideia é que a gente experimente, pilote, faça esse exercício com um grupo de pessoas e, dando certo, a gente começa a experimentar isso em outras, cada vez mais áreas. Né? Hoje somos uma empresa grande, de quase 600 pessoas, mas a gente vai começar com o piloto para ver o que dá, né? Não, sim. É uma transição necessária, né? Porque até quando a gente vai ter que falar de plano de sucessão? Pois é. Plano de sucessão é uma coisa que não cabe na liderança do futuro. A sucessão ela tem que ser automática e ela tem que brotar de um ambiente que já existe, né? A partir do momento que você tem as caixinhas e que você precisa substituir uma caixinha por outra que vai ser capacitada, é um gasto de energia que a geração Z, que os millennials não conseguem entender o porquê que existe isso. Então, acho que esse autogerenciamento é com certeza um pilar. Fundamental. Pessoas, estamos aceitando perguntas. Você gostou, né? Muito bem. A Aline gostou aqui desse grupo. Acho que tem umas mais para cima, será que dá para ver? Ok. Muito bem. Então, há uma coisa interessante ainda nessa perspectiva do foco no empreendedorismo e na questão da responsabilidade social. A Andressa mesmo me contou uma história outro dia que ela foi entrevistar um garoto para estagiário e ela apresentando a empresa e ele falou, não, só um minutinho. A empresa de vocês tem alguma ação social? Porque se não tiver, eu nem me interessa em trabalhar aí, né? E a gente ficou assim questionando muito, né? Até como a gente apresenta a empresa para quem quer vir trabalhar aqui, porque
isso tem tudo a ver com que tipo de pessoa a gente quer trazer para dentro de casa, né? Muito legal, muito bom. Não, e é muito não é que as empresas necessariamente precisam transformar o seu core business, mas é como que elas apresentam o seu core business para essa geração. Uhum. É a mesma empresa que você apresenta de maneiras diferentes. Por exemplo, se fosse uma pessoa que se enquadra como uma pessoa da geração X, provavelmente você vai falar para ela que é um ambiente seguro, que é um ambiente onde você tem uma projeção de carreira, que é um ambiente que você vai conquistando as suas metas. Esse é um discurso que não cabe para a geração Z, é um discurso totalmente diferente. Então é a mesma empresa, só que o nosso objetivo aqui como empresa é transformar a vida das pessoas por meio deste produto e tal. Essa pergunta de qual é a ação social que vocês realizam, ela não apareceria, porque é isso que faria brilhar o olho. Uhum. O que vocês fazem, o que muda na vida das pessoas. Uhum. Eu traduziria assim a pergunta desse menino. Uhum. Perfeito. E aí a gente amplia de novo o que a gente estava falando antes, para não parecer incoerente, né? Quer dizer, a gente está chamando ainda de geração Z, geração milênio, mas existe já um mindset, existe um grupo de pessoas pensando as organizações, a liderança, dessa maneira que a gente está falando, né? Sim. Eu, por exemplo, né? Sim, não é um conjunto formatado pela idade, é um conjunto formatado por contexto. Então, por isso que provavelmente você já se encontrou, por dizer, essas características da geração Z parecem comigo, do mesmo jeito que eu, em determinados ambientes, em determinados contextos, me acho uma pessoa da geração X. Então, de novo, acho que a gente estando com isso alinhado, né, de que geração não é necessariamente uma idade, sim um conjunto de características moldadas pelo contexto, faz super sentido a nomenclatura, que pode ser qualquer que seja, né? Legal. E o Simon Sinek fala também sobre essa questão da liberdade e do propósito, né? Quer dizer, ele fala que eles não são tão rebeldes, né? Ou a geração que está chegando no mercado de trabalho, ou que acabou de chegar, não são tão rebeldes, mas eles chamam de liberdade, e você já conversando comigo, já chegou a falar em equilíbrio, né? Uma busca forte de equilíbrio na vida, que é uma coisa que quem trabalha muito em qualquer área, não precisa ser no ambiente corporativo e tal, anseia e deseja e busca, mas o propósito, talvez, de ascensão financeira tão rápida, talvez esteja sendo revisitado, né, em alguns ambientes, em algumas questões, para essa questão que uns chamam de maior liberdade, outros chamam de qualidade de vida. Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu acho que quando a gente fala, como eu tinha falado, eu acho que um outro pilar quando a gente fala disso quando a gente fala é uma liberdade, e é uma liberdade que a gente comentou, né, anteriormente que antigamente as gerações eram pautadas a cada 25 anos, né? E por mais que não exista um recorte de idade, essa é a primeira geração, como esse intervalo foi diminuindo, essa é a primeira geração que goza de direitos que não necessariamente foi conquistada por ela mesma. Porque quando você fala de um espaço de 25 anos, ou você fez parte daquela transição, ou você minimamente viu aquela transição acontecendo. Agora, com os espaços de tempo cada vez menores, devido à Revolução Industrial, devido à Revolução Tecnológica, as gerações atuais, elas não necessariamente participaram dessas conquistas. Então, é como quando você já tem alguns privilégios dados, a sua maneira de lidar com eles é muito diferente. Por isso que as pessoas que se enquadram mais na geração X ou em outras gerações, quando você fala de um home office, faz super diferença para ela. Putz, cabe como uma luva, era isso que eu queria e tudo mais. Agora, para uma geração mais atual, é dado. Então, não sabe nem lidar com isso. Por isso que eu acho que o Simon traz esse ponto que eu traduzo como se fosse uma liberdade até a página 2. Porque tem que saber lidar. Só quando você conquista algum privilégio que você sabe como lidar com ele. Agora, quando ele já é dado, a empresa tem que te suportar para isso. Então, como funciona, quais são as regras do jogo, e perceba, né, são as regras do jogo. Então, é para que as coisas funcionem bem, não para que você para que você siga uma cardeneta, né? Porque esse é um discurso que não cola, né? Se você tiver que seguir uma cardeneta, já não é. Então, acho que existe muito esse ímpeto de liberdade nesse sentido. É isso aí. Tem uma pessoa aqui, a Valéria, perguntando se você percebe... não, deixa eu falar da Valéria primeiro. O que você pode dizer do preconceito com as pessoas mais velhas? Você percebe isso com a nova geração? É legal, né? A Valéria está falando o contrário. E aí, você percebe preconceito em relação às pessoas mais velhas? Percebo. Eu percebo um preconceito com as pessoas mais velhas no sentido de enquadrar também.
eu sou assim, eu me enxergo nessa geração, então, putz, só por você ser mais velha, você vai ser uma pessoa que vai querer que tenha uma hierarquia, que vai querer que eu pense em progressão financeira e tudo mais. Então, super existe esse preconceito e acho que a melhor maneira de lidar com qualquer outro tipo de preconceito é a informação, né? Então, é alinhando as expectativas, é alinhando o funcionamento da empresa, é alinhando quais são o modus operandi da empresa e mostrando que é um ambiente diferenciado, se for, que é o grande desafio, né? Não pode haver essa hipocrisia de se vender uma coisa que não é, isso em qualquer contexto. Mas se houver um discurso de como funciona e de que funciona de uma maneira diferente, eu acho que se enquadra e acaba com qualquer tipo de preconceito. E a máxima também que a gente tem visto por aí, em estudos, pesquisas de novo, de que muitas empresas estão optando por contratar pessoas mais jovens ao invés de pessoas mais velhas, a gente tem visto também que não é verdade, Sim. né? A questão é a cabeça da pessoa, é como ela se atualiza, como ela se relaciona com a aprendizagem, né, com lifelong learning, Sim. como ela se relaciona com todas as pessoas e tem facilidade de ter um bom relacionamento interpessoal. A gente tem visto que essa questão é muito mais mito do que de fato está acontecendo. De novo, é o contexto, né? Tem um filme que a gente não conversou antes, mas que mostra muito isso, que é aquele que fez bastante sucesso recentemente, que é O Estagiário, que é um senhor que ele tem todas as suas características da sua época e do seu contexto, mas quando ele vai para um outro ambiente, ele se transforma. E a partir do momento que ele se transforma e se adequa àquele ambiente, ele passa a fazer parte de outra geração. Mudou a data de nascimento dele por conta disso? Não. Então, de novo, como você se adapta ao seu contexto que vai determinar suas características e tudo mais. E como você lidera consequentemente. A Sabrina está perguntando aqui. Oi, Sabrina. Será que o objetivo da geração Z é se tornar profunda em algum assunto especificamente? Eu acredito que essa geração vem com características de múltiplas inteligências e não expert em uma inteligência em si apenas. E falando da nova inteligência, agilidade emocional, como trabalhar as emoções com esse público? Um monte de coisa, né? Muitas perguntas. Vamos pensar assim. Essa questão da multiplicidade do foco de interesses, na verdade, é uma coisa que vem sendo apresentada como desde a geração Z, né? Desculpa, desde a geração X, né? Que é quando a tecnologia começa a aparecer, e não por acaso isso se deu. Essa questão da multiplicidade de olhares e de focos e de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é bem como você falou, ela é potencializada hoje porque a gente tem essa multiplicidade Sim. na ponta da mão. Eu não preciso mais ter especialistas. Poucas empresas lidam com essa mão de obra de especialista e cada vez vai diminuindo mais. Por quê? Então não é que as pessoas que nasceram nessa determinada época têm um DNA mais propenso para as múltiplas inteligências. Não, é que no mercado de trabalho atual, se eu não tiver várias habilidades, se eu não souber fazer várias coisas, eu não me enquadro. Então eu tenho que me desenvolver nesse sentido, como era inverso antigamente. Como não tinha acesso à internet, não tinha acesso a tanto conteúdo, as pessoas precisavam ser especialistas para poder atuar em algumas coisas. Não que as pessoas antigamente nasciam com um DNA para que fossem mais propensas a um único assunto. Então, acho que respondendo a pergunta, é muito disso de novo, de o que a era está pedindo, o que o ambiente está pedindo. São pessoas que tenham múltiplas inteligências, então as pessoas vão acabar se adaptando a isso. Matheus, conta um pouquinho, eu acho, do Moradigna pra gente agora, para eles agora. Conta. Até porque o teu sistema de gestão lá talvez seja uma das chaves do sucesso, né? Sim, eu acredito que grande parte dos resultados que o Moradigna tem é devido ao estilo de liderança que foi sendo construído, né? Não posso falar que não foi no primeiro dia do Moradigna que isso foi estabelecido e tudo mais, mas o Moradigna é um negócio social no qual a gente faz pequenas reformas com foco na salubridade dos ambientes. Então, é um negócio que nasceu para transformar a sociedade e o nosso serviço é uma reforma simples que tira as insalubridades do ambiente, mofo, falta de ventilação, falta de iluminação, enfim, diversos problemas que impactam negativamente na saúde das pessoas. E falando do sistema do Moradigna, acho que o principal tópico que faz com que o Moradigna alcance os resultados que alcança é a questão de empatia que a gente tem e que a gente desenvolve entre as pessoas que fazem parte do time. Porque, no final do dia, o Moradigna poderia ser só mais uma empresa de reforma e tudo mais.
Mas quando a gente traz empatia para o centro da mesa, para as conversas com os pedreiros, para as conversas com a mão de obra, a gente faz com que todo mundo tome a decisão. Até no slide que eu costumo apresentar isso, é justamente uma roda de reunião, no qual tem a minha gestora apresentando as reformas e os pedreiros tomando a decisão junto com ela, do que vai ser feito primeiro, do que vai ser feito depois. Esse é um tipo de comportamento que os meus pedreiros estranham no primeiro momento. Não faz sentido nenhum para eles. Eles querem receber uma lista de material e o endereço onde eles vão fazer a reforma. É assim o modus operandi onde eles foram acostumados a trabalhar. Então, quando a gente faz isso, sempre tem um estranhamento no início, mas depois a decisão coletiva é muito melhor do que a decisão individual. Porque, inclusive, eu não sou pedreiro, eu não sei, eu sou dono de uma empresa de reforma, mas eu sei fazer pouquíssima coisa numa obra. Eles sabem fazer muito mais do que eu. Então, não faz sentido para mim tomar a decisão sozinho do que tem que ser feito e como tem que ser feito. Mas é uma coisa que eu acredito que se fosse gerenciado por uma outra pessoa, seria feito de maneira diferente. Mas para mim só faz sentido gerenciar dessa forma e tem dado certo. E nessas reuniões vocês contam a história da família, né? Que você já conversou bastante sobre isso. E você sensibiliza o pedreiro, às vezes até em relação à urgência daquela obra ser feita, sei lá, em pouquíssimas horas, porque de repente é o único banheiro que a pessoa tem na casa. Não, sim, isso é super... De novo, criar esse laço entre quem vai ser atendido e por quem vai ser atendido, né? Eu acho que esse é um pensamento que é incutido em nós, que gerenciamos o Moradigno, inclusive, é gerenciado por mais pessoas além de mim, de que se aquele pedreiro for lá só para executar uma reforma, for só lá para fazer uma parede ou para abrir uma janela, não vai ser o Moradigno. Precisa criar a conexão entre ele e a família, para que ele saiba que família ele está atendendo, por que ele está atendendo aquela família, qual que é a urgência daquela família. Então, de novo, essa é uma característica da liderança dos millennials, porque eu tenho que saber e eu tenho que mostrar para as pessoas qual está sendo o impacto. Para eles criam um estranhamento muito grande, mas depois que entra no modus operandi do Moradigna, a gente vê os resultados na ponta, né? 400 reformas realizadas, enfim, um case. Então, veja, é colaborativo, é um negócio de empreendedorismo social, né? Está trabalhando com metodologias ágeis, né? Porque Sim. vocês tomam decisões sempre pautados nessas soluções mais ágeis e que são, consequentemente, mais rápidas. Você está abraçando várias dessas características. E outra que me chama a atenção é que eu me lembro que você falou que o pedreiro, muitas vezes, ele ganha lá na comunidade a mesma coisa que ele ganharia numa obra mais na região central de São Paulo, só que a gente, de certa forma, também está lhe proporcionando maior qualidade de vida, porque ele está dentro da comunidade, ele mora na comunidade, ele consegue almoçar na casa dele e voltar para a obra, né? Sim. Então, você está proporcionando a eles também algo que você acredita, que é essa tentativa de equilíbrio entre trabalho e vida também. Não, com certeza. Até porque, e olha como isso é interessante, porque todos esses aspectos que a gente trouxe para o Moradigna, eu gosto de deixar claro, eles não foram pensados não só como para ser um bom samaritano, porque eles trazem resultado de negócio para o Moradigna, eles fazem com que os pedreiros do Moradigna sejam mais engajados, eles fazem com que os pedreiros do Moradigna entreguem obras mais rápidas, entregam mais obras, mais dinheiro para a empresa. Então, é uma coisa feita de forma deliberada. Então, quando a gente propõe para que ele fique mais próximo da sua família, fique mais próximo da sua casa, não tenha que se deslocar 3 horas para ir, 3 horas para vir, é lógico, super pensando na qualidade de vida dele, e que ele tendo qualidade de vida, isso vai voltar para a empresa. Então, é super pilar para a gente, e são principalmente esses 3 pilares, né? A empatia com os clientes, a qualidade de vida e como que a gente faz isso tudo como um negócio social. Perfeito. A gente tem aqui uma pergunta do Gui Velho. Peraí, Gui, já volto para a tua, deixa eu ver aqui. Obrigada. A Marília deu uma força aqui. Como propor a essa geração que se aprofunde nas relações profissionais, na leitura do textão, em conteúdos maiores que episódios de 50 minutos. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Que o tempo médio é de 25, inclusive, né? Mas eu acho que o grande questionamento aí é precisa. No ambiente que a gente está hoje, com a abundância de informação que a gente tem hoje, com a queda das não especialidades, né? Com cada vez mais multiplicidades, precisa. Acho que é um grande questionamento que a gente tem que fazer. E se for o caso, se for colocado como um desafio, se for colocado como um propósito, vai ser feito. Então, eu já entreguei TCC, eu já entreguei monografia, todo mundo passa por essa fase, a maioria das pessoas passa por essa fase, e é feito.
Então, eu acho que é muito de como você apresenta o desafio, muito do porquê daquele desafio. Se for conteúdo por mais conteúdo, do jeito que já foi consumido antigamente, não vai colar. Agora, se for um conteúdo para fazer X, Y, Z, que vai transformar, que vai de fato trazer uma bagagem, eu acho que é feito como sempre foi feito pelas outras gerações. Ok. Volta lá na Danina, Marília, por favor. Cadê? Aí. Qual foi o teu maior desafio, Matheus, na jornada de empreendedor e quais as competências que você acha que você precisou ter mais para se sair bem? Conta então, com quantos anos você começou a empreender? Eu comecei com 19 anos, 18 para 19 anos, eu comecei o Moradigna, Digna, e eu acho que o principal desafio do Moradigna, como empreendedor do Moradigna, sempre foi se provar como empreendedor, porque não é o fenótipo de empreendedor que a gente tem, um garoto jovem, um garoto que quer empreender um negócio social. Então, o maior desafio do Moradigna é e continua sendo nesse aspecto, né? Quando a gente fala do empreendedor, o Moradigna tem vários desafios, mas nesse aspecto é se provar como empreendedor. Quando eu me apresento para as pessoas tendem a acreditar ou pensar que eu tenho outras funções, que eu tenho outras habilidades e tudo mais. Então, o meu discurso sempre tem que me provar como empreendedor para depois começar o assunto. E eu acho que a principal habilidade, que é muito característica também desse recorte da era Z, dos millennials, é a resiliência. E quando eu digo resiliência, é porque ela tem um ponto em comum, ela tem um objetivo em comum. Então, as pessoas que são resilientes, as pessoas que têm essas características, não é um traço do DNA, não é uma coisa que você aprende, é uma coisa que você... Não é uma coisa que você aprende e de acordo com o que você está buscando. O que me faz empreender uma Moradigna diariamente é saber que eu estou impactando a vida das pessoas, é saber que pessoas que sofreram o mesmo problema que eu não vou mais passar por essas necessidades. Então, isso me faz levantar da cama todo dia. E poderia ser isso, como poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser trabalhar numa indústria de alimentos e fazer com que esse alimento chegue na casa de mais pessoas. Então, acho que é isso. E é tão interessante essa questão desse mindset de empreendedor social. Você me fez lembrar quando a gente esteve junto numa empresa de agronegócio, há alguns meses, falando para o programa de estágio. Sim. Nós estivemos há alguns meses fazendo a abertura de um programa de estágio de uma grande empresa do agronegócio. E, normalmente, quando a gente faz essa abertura, a gente pede para os estagiários se imaginarem daqui a 5 anos. Então, a gente bota alguns cenários esparramados pela sala, daqui a 5 anos, e pede para eles se agruparem onde eles se imaginam daqui a 5 anos. A primeira vez que a gente fez junto, o Matheus me disse, escuta, e se a gente fizer mais um meu, né, de mim, né? Porque não tinha nenhum de empreendedor social. Fizemos e colocamos mais lá. E para minha surpresa, mesmo sendo um grupo de agrônomos, de jovens agrônomos, 90% do grupo foi lá, né? Nessa projeção de 5 anos como empreendedor social. E foi muito legal, porque aí quando a gente abriu para o grupo que o que eles queriam ser no futuro estava ali, né? Eles acharam fantástico e se espelharam muito nesse propósito, porque o que o Matheus encontrou muito cedo, e foi antes dos 18 anos, né, que a gente já conversou sobre isso, foi esta causa, né? Ele queria fazer a diferença lá na comunidade onde ele nasceu, criando um negócio que pudesse mudar as pessoas ali, que ele conhecia a qualidade de vida básica, né? Das pessoas que estavam, dele próprio e das pessoas que estavam em volta. Então, acho que talvez a força motriz seja isso, né? Encontrar qual é essa causa que te move, essa grande causa. E ela não só acontece com esses jovens, né? Ela pode acontecer e acontece com pessoas em várias etapas da vida. E então, só o que muda são em que momento isso acontece, que insumos você tem para que isso aconteça, e é muito importante que isso aconteça. Acho que para ser um bom líder, para ter uma boa liderança, você tem que saber muito claro para onde você está indo e para onde você quer levar seu time, sua corporação e tudo mais. E se você consegue vender isso com paixão, porque você acredita naquilo, bom, para mim esse é o principal quesito da liderança. Você conseguir vender com paixão algo que é genuíno para você, para que você tenha outros loucos ali com você. E esse exercício para mim foi muito engraçado, porque eu tive a ideia de a gente fazer um outro perfil, quando eu vi todos e falei, putz, eu não escolheria esses aqui. Eu vi todos aqueles perfis muito atraentes, né? Assim, daqui a 5 anos você podia estar em outro país, daqui a 5 anos você podia ser gerente de alguma empresa. Eu falei, nada me apetece aqui.
Então, o que me apeteceria seria esse, né? E a gente nem colocou o tema empreendedor social, a pessoa ia ter uma empresa que causava um impacto social para a sociedade. É verdade. E, putz, uma galera foi para lá, e eu falei, yes, tem bastante gente. Muito então, foi super legal mesmo. Muito bom, muito bom. Que mais? A Beth lembrando, foi comigo, foi mesmo. A Vanessa está perguntando aqui, percebem que os milênios fazem sua parte para uma boa sinergia com outras gerações no ambiente corporativo? De novo, acho que a gente não pode generalizar, né? Mas eu entendo, te falando grosso modo, Vanessa, que como essa questão do trabalho cooperativo é inerente, né, não há outro jeito de pensar o trabalho sem que ele seja coletivo, seja que ele seja construído com todo mundo junto. Isso já, por si só, tende a tornar com que o ambiente seja... E eu acho que uns ambientes mais, uns ambientes menos, mas no final do dia, essa é a geração que, de novo, tá com privilégios que não foram conquistados por si mesma. Então, eu acho que é um cuidado, e o que eu vejo em comum é que é uma geração que busca muito por mentoria, que busca muito por ajuda, que busca muito por ouvir. Isso não quer dizer que ouça pai e mãe, que ouça conselho no outro contexto, né? Mas... que quando a gente fala de um ambiente profissional, se eu não quero ser especialista, se eu não tenho aptidão, se não é minha praia ser especialista num único assunto, eu tenho que colher feedbacks e eu tenho que colher informações da maior número possível de pessoas. Uma coisa que eu tenho é uma rede de mentores, que são pessoas que para mim são pessoas referências e que eu absorvo muito. A Dani, inclusive, é uma mentora que eu absorvo conteúdo e que eu quero estar perto e que eu quero estar perto justamente por isso. Eu não vou ser especialista naquele determinado assunto, mas para mim é importante aquela linha. Então, acho que, de certa forma, sim, é uma geração que trabalha para que, de uma maneira inconsciente, porque é uma geração rebelde, né? Acho que se fosse de uma maneira consciente não aconteceria, mas de uma maneira inconsciente é uma das que mais transita nos ambientes. Muito bom, muito bom. DJ, o que tem percebido, o que você tem percebido como principais habilidades a serem desenvolvidas por essa galerinha mais nova? A serem desenvolvidas, né? A serem, falta. Eu acho que o que falta é muito no sentido de habilidades emocionais, porque a gente vive numa era de muita informação, a gente vive numa era de muito assédio, então... a gente pode conectar isso com diversos fatores, né? Mas é uma das gerações que mais comete suicídios, é uma das gerações que mais passa... cada vez mais as pessoas têm depressão e mais jovens. Então, acho que habilidades emocionais, de como saber lidar com o seu entorno, de como saber lidar com pressão, de como... Tudo que for debaixo desse guarda-chuva de habilidades emocionais, que é muito grande, acho que é super importante para essa geração. Porque o assédio é muito maior, a exposição é muito maior, então acaba sofrendo mais com essas questões. E às vezes mais cedo, né? Mais cedo. Maior e cada vez mais cedo. Né? Não, sim, de forma muito precoce. Muito bom, muito legal. Bom, acho que tem tanta coisa para a gente conversar, né? Mas fica o gostinho aí. O Matheus está sempre aqui com a gente, está sempre com muito por prazer. Aí também, nas mídias sociais. Na semana que vem a gente volta a conversar, agora com a Val. Vamos falar um pouquinho sobre a liderança aí no ambiente de RH, falando um pouquinho mais, a seguir nos próximos capítulos. E, que legal, todo mundo assim, valorizando super a questão das habilidades emocionais. Importante. Acho que é isso aí. E Dani, só a Dani, muita admiração pelo teu propósito, Matheus. És a evidência de que quando se encontra essa causa, muitas habilidades de liderança nascem desse brilho no olho e desejo de realizar esse propósito. Nossa, fecha com essa frase mesmo, né? Obrigada, Dani. Show de bola, obrigadão. Prazer enorme estar com vocês e semana que vem a gente está de volta, tá? Beijão. Tchau, tchau. Para você, hein?